Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção do e-book do nosso livro virtual, com aqueles exercícios que a gente propôs para revisar tudo que a gente conversou até agora, antes de aprofundar mais um pouquinho na questão do sujeito. Tudo bem? Então vamos lá? Aqui na número 1, eu pedi que vocês marcassem apenas as sentenças em que o sujeito foi destacado corretamente. Depois, corrigissem as demais, tudo bem? Então, aqui nós temos duas coisas para fazer. A primeira, né, é marcar aquelas em que o sujeito está certinho, foi marcado corretamente. E que depois a gente corrigisse as outras, tudo bem? Então, vamos lá. Então, na letra A, nós temos o meio ambiente é comemorado em 5 de junho. Para a gente recapitular, a gente sabe que para encontrar o sujeito, antes de mais nada, eu encontro o verbo. Localizei o verbo, faço a pergunta para o verbo ou para a locução verbal. Então, nessa frase, nessa sentença A, eu logo vejo que tem o verbo é e do lado dele comemorado, né? Que é o verbo principal no particípio. Então vamos lá, vamos fazer a perguntinha. O que é comemorado em 5 de junho? E aí a minha resposta seria o meio ambiente. Isso foi marcado ali corretamente? Não, né, pessoal? Marcou apenas ambiente. Ambiente, né, não é o sujeito completo. Quando eu pergunto para o verbo, aquela resposta que o verbo me dá é tudo isso que é o sujeito. Eu não posso pegar parte da resposta. Quando eu pergunto o que é comemorado em 5 de junho, a resposta não é ambiente, a resposta é o meio ambiente. Tudo bem? Beleza, então essa eu não marcaria, eu corrigiria, tá? Essa letra A eu só corrijo, que é o que a gente pediu na questão. Então vamos lá, letra B. Nós dependemos do meio ambiente. E aí, gente? O que eu faço primeiro? Localizei o verbo, dependemos. Quem dependemos do meio ambiente? Nós. E aí, na sentença B, tudo certo? Sim. Então, marquei a sentença B. Tudo bem? Letra C. Foi celebrada em 1972 uma conferência sobre o meio ambiente. E aí, o que a gente consegue separar como verbo nessa frase? Foi celebrada. E nessa letra C, eles queriam que a gente marcasse, destacasse o sujeito, eles destacaram o verbo. Então, nesse caso, destacaram até a locução verbal que eu tenho, ele foi celebrada. Então, não foi isso que foi pedido. Então, foi celebrada é o verbo a quem eu farei a pergunta. Então, eu pergunto, o que foi celebrada em 1972? A resposta é uma conferência sobre o meio ambiente. Então, o sujeito não estava destacado corretamente. Então, eu vou corrijo. Letra D. Existe a Política Nacional do Meio Ambiente. Será que na letra D, será que a letra D está correta? O sujeito é tudo isso mesmo? Vamos lá. Para a gente saber, localiza o verbo. O que é que existe? O predicado é só isso mesmo. O verbo está ali. O predicado nesta frase é somente esse verbo. Existe. O que existe? Qual é a resposta para este verbo? A Política Nacional do Meio Ambiente. Então, sim, a sentença D, na sentença D, o sujeito foi destacado corretamente. Não importa o tamanho. Beleza? Letra E. O ambiente natural e o ambiente construído são diferentes. Vamos lá localizar o verbo. São. O que são diferentes? O ambiente natural e o ambiente construído. Neste caso, destacado de vermelhinho, está o sujeito corretamente. Então, mais uma vez, eu vou marcar. Letra F. A Lei 6.938 de 1981 define o meio ambiente. E aí, será que o que está destacado de vermelho agora é sujeito? Vamos ver. Cadê o verbo? Define. O que define o meio ambiente? E agora?
Tá marcado corretamente o sujeito? Não, né, gente? O que define o meio ambiente é a Lei 6.938 de 1981. Tem tanto número assim no sujeito? Tem. É como a gente conversou. Achou o verbo, faz a pergunta para ele. E não fique em dúvida depois com a resposta para o verbo. A resposta para esse verbo, a resposta completa, é o sujeito. Tudo bem? Letra G. Já estou marcando aqui o verbo. É aquele, então, ambiente construído é aquele modificado pelo homem. Tem o verbo é. O que é o ambiente construído? E agora? O ambiente construído é aquele modificado pelo homem. O que é aquele modificado pelo homem? E agora, gente? Eu poderia tanto fazer uma pergunta para cá como para lá, mas vamos a partir daí. O que é aquele modificado pelo homem? Um ambiente construído. E aí, nessa sentença, na letra G, o sujeito estava destacado corretamente? Aqui tanto eu poderia pensar, né? Como o aquele, ele é um pronome, né, relativo, a gente poderia tanto considerar um ou outro, mas a gente não vai confundir a cabeça nesse momento não, tá? Eu pergunto olhando para o que está lá. É aquele modificado pelo homem. O que é aquele modificado pelo homem? De quem eu estou falando? Eu estou falando do ambiente construído. E aí, na letra G, está destacado direitinho a resposta para esse verbo. Então, correta. Letra H. Solo e atmosfera também compõem o meio ambiente. Cadê o verbo, gente? Compõe. O que é que compõe o meio ambiente? Solo e atmosfera. O que é, na verdade, a pergunta é: o que é que também compõe o meio ambiente? Solo e atmosfera. E aí, não tem resposta, né? Aliás, a resposta não está marcada da forma correta. Eu marquei apenas parte do sujeito, apenas um dos núcleos. Então, nesse caso, vou corrigir. Então, quem também compõe o meio ambiente? Solo e atmosfera. Só respondendo aqui ao que pode ser uma dúvida de vocês. Ah, mas a palavra também está antes do verbo. Por que eu não consigo considerar essa palavra como parte do sujeito? Basta você analisar ali comigo o seguinte: quando eu pergunto quem compõe o meio ambiente, mesmo que eu não coloque a palavra também, qual é a resposta? Solo e atmosfera. O também, ele é um complemento, ele está ligado ao verbo e não ao sujeito, tá bom, gente? Então, ainda que você esse também, ele tanto pode ser usado antes como depois do verbo, mas ele está ligado ao verbo e não ao sujeito, tá? Se eu tirar esse também dali, não vai fazer falta nenhuma para o nosso sujeito, olha. Solo e atmosfera compõem o meio ambiente. Perceberam? Ou eu posso, se eu colocasse o também após o verbo, também não faria diferença nenhuma. Eu iria perguntar para o verbo, quem compõe o meio ambiente também? Ou quem compõe também o meio ambiente? Solo e atmosfera, tá? Então, por esses testes que a gente vai treinando e que a gente vai, ao praticar, a gente vai aprendendo, a gente vai perceber que a nossa resposta para o verbo é que é garantidamente o nosso sujeito, tá? Então, vamos lá. Na letra I, eu tenho ar, água, clima e energia não são produzidos por atividade humana. Será que o sujeito é atividade humana? Vamos ver. Quem não são produzidos por atividade humana? E aí? Ar, água, clima e energia. Então, o meu sujeito não estava destacado corretamente aí, tá? O sujeito é ar, água, clima e energia. E o não acontece da mesma forma que o também. Ele pertence ao verbo e não ao sujeito. Então, quem ou o que não são produzidos por atividade humana, esses quatro, né, elementos que a gente citou ali e que seriam realmente quatro núcleos, né, para um sujeito composto. Tudo ok até aqui? Letra J, para finalizar, número 1, temos o verbo afetam, né? Então, coisas vivas e coisas não vivas afetam a vida dos humanos. Então, se eu pergunto lá, o que afeta ou o que afetam a vida dos humanos? E aí, qual é a resposta que eu tenho? Coisas vivas e coisas não vivas, tá? Então, o sujeito não estava destacado corretamente, por isso eu fiz a correção agora.